Campo e Batom, o programa da mulher rural brasileira, começando neste momento. Hoje, o tema de nosso programa é Negócio Familiar Rural, quarto episódio da série Meus Direitos como Mulher Rural. Eu me chamo Alessandra Bergman, sou jornalista e recebo neste programa mulheres para te mostrar, ensinar, aprender contigo, mulher rural brasileira. E a gente vai falar muito sobre frustrações de safra hoje, como fica o contrato com o financiamento bancário, contratos trabalhistas, de arrendamento, passivo ambiental e tudo mais que envolve o universo de uma empresa do meio rural. Tudo que envolve um negócio familiar no campo. Mas antes, eu quero agradecer aqui aos nossos parceiros. Senar RS, Senar Rio Grande do Sul, vamos juntos pelo seu crescimento. E Jacto, novos tempos, novas soluções. Confira os grandes lançamentos da Jacto. Também a gente quer agradecer às nossas rádios, as nossas mais de 70 rádios que transmitem Campo e Batom através da Rádio Web. Rádio Serra da Mesa de Minas Sul, Goiás. Rádio Comunitária Padre Reinaldo, em Pelotas, Rio Grande do Sul. Rádio Cincão, em Londrina, no Paraná. E Rádio Difusora de Jundiaí, em São Paulo. Mulheres do Brasil, mandem suas perguntas para nós. youtube.com/radiopress ou por nossas redes sociais, Facebook, Rádio Press, Facebook, Campo e Batom, ou ainda pelo Instagram. E ouça a gente pelas 75 rádios de todo o país. Está conosco hoje em Campo e Batom a doutora e advogada especialista em gestão de negócios rurais, Andréia Oliveira, que também é vice-presidente da Comissão Nacional das Mulheres Agraristas da UBAL e também é sócia da empresa AgroResult Gestão Avançada. Bem-vinda ao Campo e Batom, Andréia Oliveira. Muito obrigada, querida. Um prazer enorme estar aqui falando com vocês. Prazer é nosso, com certeza vamos bater um papo muito legal aí, ajudar muita gente que está com muitas dúvidas a respeito do seu negócio rural. A propósito, doutora Andréia, primeiro eu gostaria de saber o que é a UBAL, né? Que a senhora é presidente da Comissão Nacional das Mulheres Agraristas da UBAL. Para quem não sabe o que é a UBAL, pode explicar para a gente? UBAL é a União Brasileira dos Agraristas Universitários, que é uma ideia consolidada do professor Darcy Beth, gaúcho, aí acho que de Porto Alegre mesmo. Foi um grande, aliás, é ainda um grande advogado, trabalhou durante muitos anos no INCRA, como jurídico do INCRA, e me parece que essa ideia ela nasceu de um curso, de uma pós-graduação numa universidade aí de Porto Alegre, e com todo o amor que ele tem pelo direito agrário, se formou aí essa entidade, que é a UBAL. Da UBAL nasceu a CNMAL, que é a Comissão Nacional das Mulheres Agraristas da UBAL. A CNMAL nasceu o ano passado de uma ideia da nossa presidente, Roberta, que, vendo a necessidade de um movimento de mulheres ligados a questões jurídicas do agronegócio, levou ao professor Darcy Beth essa ideia, e isso se consolidou no ano passado, e de lá para cá a gente está aí lutando para levar o direito agrário aí para todas as frentes de trabalho que envolva o agronegócio e as mulheres. Muito bem. Doutora Andréia, vamos então aproveitar um pouco sua experiência, né, seu cotidiano aí no atendimento a pequenas famílias com seus negócios, que a senhora atende aí em Minas Gerais, né, a senhora está em Patrocínio. Quais são os problemas mais comuns hoje encontrados pelos integrantes de uma família empreendedora no campo? Alessandra, primeiro eu preciso falar que eu já fui produtora rural. Então, eu conheço as dores do agricultor e posso te dizer que de lá para cá não mudou muita coisa no cenário. A gente continua percebendo que as dores são as mesmas, porque além do agronegócio se tratar da mesma coisa de há 20 anos atrás, né, só que melhorado pelas tecnologias, as famílias também se mantêm com os mesmos problemas. Então, nós temos problemas trabalhistas, que são questões rotineiras aí do dia a dia, né, de um negócio, relacionados à relação empregado-empregador. E aí eu chamo atenção principalmente para as questões relacionadas à segurança do trabalho. O empreendedor, o empregador, ele precisa se ater às regras de saúde e segurança do trabalho,
para que ele possa proteger o trabalhador dele. E não é porque é pequeno produtor rural que não tem trabalhador, né? Eles, justamente no período de safra, eles precisam de trabalhadores. Claro. Eles trabalham com a família, mas também precisam de trabalhadores, né? E é justamente nesses períodos que podem ocasionar os acidentes de trabalho e as doenças do trabalho. E esses acidentes e essas doenças, elas podem se ocasionar pelo descuido do empregador com as regras relacionadas à saúde e segurança do trabalho, como, por exemplo, a falta de disponibilização de um EPI, de um equipamento de proteção individual, né, no momento da safra. E aí, se o empregado ele sofre um acidente de trabalho ou se ele fica doente na propriedade rural por culpa do empregador, o empregador ele vai ser responsabilizado judicialmente por isso. E aí o passivo financeiro dele é muito alto. E isso pode levá-lo a fechar, a disseminar, a acabar com o seu negócio, né, por conta desse passivo. Pequenos cuidados, é necessário ter uma pessoa para ajudar numa época de safra, mas pequenos cuidados importantíssimos e muita atenção na hora de disponibilizar o que é certo para o operário, para o funcionário, certo? Sim. Tem vários outros temas também, né, doutora? Dentro da questão trabalhista, esse é o mais recorrente, assim, falta de EPI, falta de solução adequada para o trabalho do produtor. Mas tem alguns outros temas, como as contratações também trabalhistas. Na parte de contratação, tem alguma observação que a senhora faça? Sim, eu acho super importante que seja feito o contrato de trabalho, tá? Não basta que o trabalhador tenha sua carteira de trabalho assinada. Existem algumas situações onde o prestador de serviço não é trabalhador e aí ele não precisa ter sua carteira de trabalho assinada, mas isso são exceções que não vai dar tempo da gente falar aqui. Sim. Mas um advogado pode direcionar o agricultor para isso, mas o que eu preciso chamar a atenção é que os contratos de trabalho eles precisam ser feitos, porque é nesses contratos que existirão lá as regras, as políticas internas da fazenda. Existem regras que não estão só na lei, são regras que foram criadas dentro da fazenda, entre o empregado e o empregador. Isso, inclusive, foi trazido agora pela reforma trabalhista de 2017. Então, é importante que isso esteja bem consolidado dentro do contrato de trabalho para que essa regra vigore, para que essa regra tenha vigência. E com isso, proteger tanto o empregador quanto o empregado. Então, contrato de trabalho. Aonde que o empregador pode se calçar para ter um bom contrato, para ter um bom instrumento para contratar seu funcionário? Olha, ele precisa ter pelo menos um funcionário que conheça de departamento pessoal ou de recursos humanos. O próprio escritabilidade pode ajudar nisso? Pode, se eles tiverem esse conhecimento, mas eu sempre aconselho que seja um profissional dessa área com um profissional da área jurídica, tá? Porque o profissional da área jurídica, ele conhece a lei, ele conhece o que o juiz pensa, ele conhece o que os tribunais pensam. Então, essa soma de conhecimentos do contador ou do funcionário de departamento pessoal e de RH, mais o conhecimento do advogado, é essencial para que seja feito um bom contrato de trabalho e que sejam feitas as rotinas trabalhistas de forma preventiva, de forma que dê ao empregador uma segurança para que ele não venha a ter passivos trabalhistas, passivos financeiros. Por falar em contratos, tá? Contratos de arrendamento também são outra situação que o produtor deve estar atento, né? Como fazer um bom contrato de arrendamento. Geralmente dá problema também nessa área, ele tem algumas incomodações em arrendamentos temporários, enfim. O que a senhora tem a aconselhar a respeito disso? Primeiro que aí o contrato de arrendamento, o contrato de parceria agrícola, são contratos que precisam ser feitos, sim, pelo advogado. Esses contratos não dá para ser feitos por contadores, tá? Apesar de ser uma prática comum, mas eu vejo que futuramente isso dá problema, tá? O contrato de arrendamento e o contrato de parceria, eles são diferentes, tá? A forma de tributação desses dois contratos também são diferentes. Eu tenho visto que vem usando
muitos produtores rurais aí direcionados por contadores, eles vêm usando o contrato de parceria agrícola ao invés de usar o contrato de arrendamento rural como uma forma de mascarar uma questão tributária. E a Receita Federal, ela já está de olho nisso, tá? Ela já está observando essa fraude que está acontecendo no dia a dia. E esse contrato de parceria agrícola feito, ao invés de fazer o contrato de arrendamento rural, ele pode, inclusive, causar outros tipos de prejuízos para o agricultor, para o arrendador ou para o arrendatário. Porque o contrato de parceria agrícola, ele divide lucro e prejuízo. O contrato de arrendamento rural, o arrendador e o arrendatário não tem essa importância, não tem essa importância de lucro e prejuízo. Plantou, colheu, eu tenho que pagar o percentual X para o dono da terra. Esse é o arrendamento rural, certo? Se eu faço um contrato de parceria agrícola, eu como dona da terra, eu corro o risco de não receber aquilo que eu achei que eu fosse receber, porque pode haver uma frustração de safra. E aí eu concorro junto com o produtor, com o parceiro outorgado e junto com o parceiro outorgante, que é o dono da terra, eu concorro com ele o prejuízo e o lucro. Certo. Então, na colheita, aquele que plantou pode falar para mim, que sou proprietária, olha, eu não vou conseguir te pagar o que nós combinamos porque eu tive um prejuízo, eu tive uma frustração de safra. E aí quem é o dono da terra acaba se prejudicando. Por isso exatamente. E às vezes ele faz o contrato de parceria achando que está fazendo, que está agindo legal para ele, para pagar menos imposto, e ele pode vir a ter esse problema depois no futuro. Por falar em frustração com safra, a gente pode entrar também num outro assunto, que essa frustração de safra, de colheita, né, também tem um resultado, às vezes, negativo lá no banco, né? O produtor rural, a produtora rural fez algum financiamento, pediu um empréstimo para fazer para plantar, e acaba tendo um prejuízo grande nisso e ainda uma dor de cabeça com o banco. Quais são os erros mais comuns nesse caso? Queria que a senhora citasse, e como eles podem ser evitados. Tá. Primeira coisa que a gente precisa considerar é que quando a gente fala de fazenda, nós estamos falando de uma empresa a céu aberto, né? Que ela está sujeita a intempéries climáticas, ela está sujeita à oscilação do preço do produto, né? Que não está na mão do produtor controlar esse preço. Ela está sujeita a doenças nas lavouras, a demora tardia na entrega de fertilizantes, de insumo. Enfim, ela está sujeita a uma série de problemáticas que fogem ao controle dela. Então, se ela pega um dinheiro no banco para poder custear uma safra, e essa safra ela não teve uma colheita satisfatória para poder pagar aquele empréstimo do banco, existe uma garantia legal para ela, inclusive uma súmula do STJ, que fala que quando há frustração de safra, o banco obrigatoriamente ele tem que prorrogar a dívida do produtor rural. Tá? O produtor rural precisa, então, provar para o banco que houve a frustração de safra. Aí que vem a grande questão, o grande X da história. O produtor rural ele não sabe disso. Então, quando ele tem a frustração de safra, imediatamente ele precisa fazer prova disso. Porque vai haver uma mudança, né, natural ali na lavoura que vai desaparecer com essa prova dele. Então, ele precisa de documentar essa prova. E ele documenta isso através de laudos técnicos. Ele chama um técnico bom, com expedição de ART, que é o termo de responsabilidade técnica. Não pode ser técnico. Então não pode ser agrícola. Não, tem que ser um profissional especializado, um profissional que tenha responsabilidade técnica para poder atestar que a lavoura teve uma frustração de safra baseada nas questões Y, X e Z. E mais fotografias. E apresentar isso no banco. Exatamente. Aí ele notifica o banco, uma notificação aí via cartório de títulos e documentos, baseada, lastreada com esse laudo e com essas fotografias, e aí o banco deveria, não poderia, o banco deveria prorrogar a dívida do produtor rural. Isso não acontece
infelizmente, diuturnamente, como deveria acontecer, tá? Então, Sim, pois não. O que o produtor rural tem que fazer? De posse dessa notificação, de posse da negativa do banco, ele entra com uma ação judicial para obrigar o banco a prorrogar a dívida dele. E a justiça, ela vem entendendo, sim, inclusive nós temos decisões do STJ nesse sentido. Aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos muito isso, esta safra de verão, principalmente por causa de uma estiagem que aconteceu. E muitos produtores tiveram que promover esse recurso para conseguir resgatar alguma coisa ou não precisar pagar uma dívida que foi muito grande, porque a perda foi muito grande também. E os erros mais comuns do produtor nesse sentido, doutora, e o que pode ser dito para que não se cometa esses erros? No caso de financiamentos bancários. Então, o produtor rural, ele acaba tendo um problema de gestão, né, que às vezes ele pode ter esse problema de frustração de safra, mas ele também tem um problema de gestão, que é o desvio, né, do dinheiro do empréstimo que ele tira no banco, ele desvia esse dinheiro para outras coisas, para comprar caminhonete, para reformar a casa, enfim, uma gestão que poderia ter sido, que é construir a lavoura, começar com a lavoura, né? É uma gestão errônea, né? Que eu, inclusive, chamo a atenção, porque pode surgir desse desvio de finalidade um processo criminal, porque nós estamos falando de uma verba pública, né? Nós estamos falando de um dinheiro público que ele é emprestado com uma finalidade X, e essa finalidade X é desvirtuada, então o produtor rural ele pode sofrer um processo judicial por isso. Aí o produtor argumenta, mas eu comprei uma caminhonete que eu preciso para carregar meus insumos para levar até a lavoura, para carregar animal, enfim, me ajudar na lida. Ele tem esse argumento. Não está errado. Mas tá certo? Aí, não, ele tinha que ter pego um empréstimo com essa finalidade. Existem linhas de crédito para essa finalidade. A linha de crédito para custeio de lavoura, o dinheiro tem que ser específico para custeio de lavoura. Ele não pode usar ela para comprar caminhonete. Propriedade. Sim, tem linha de crédito para trator, para comprar maquinário, etc, etc. Então, tem essa má gestão do produtor rural, mas também tem um produtor rural que ele age de boa fé e ele assina o contrato sem saber o que ele está assinando. Então, existem algumas figuras jurídicas que são muito perigosas para o produtor rural, e ainda mais considerando que nós estamos falando de uma empresa a céu aberto que lida com frustração de safra. Uma delas seria a alienação fiduciária, tá? Uma delas é a alienação fiduciária, aonde o produtor rural ele dá o imóvel dele em garantia. Não estou falando de hipoteca, porque a hipoteca, em caso de inadimplência, o produtor rural ele tem ainda a chance de se defender através de uma execução, através de uma defesa num processo de execução, nos embargos. Mas eu estou falando de uma alienação fiduciária, onde ele dá o imóvel dele em garantia, e se ele não pagar a dívida, o tabelião do cartório de registro de imóveis, a pedido do credor, a pedido do banco, já transfere o imóvel para o nome do banco. Dentro de um prazo de 60 dias. Então, muito fácil perder o patrimônio assim. Muito fácil, muito fácil. Então, se o produtor rural, se ele cai nessa armadilha sem ter conhecimento, e na maioria das vezes ele não tem conhecimento, principalmente se a gente está falando de pequeno produtor rural, ele não tem esse conhecimento, porque ele não tem nenhuma assessoria, né? Ele está sozinho. Os médios e os grandes, não, eles têm advogado, eles têm banca de advogado, tem CEOs, tem uma série de gente ajudando, né? Então, eles precisam de ficar muito atentos com isso, não assinar contrato sem que um profissional da confiança dele examine esse contrato, sem que ele saiba. E eles podem encontrar esse profissional, inclusive, nos sindicatos dos trabalhadores rurais, no seu sindicato, que tem essa obrigação de auxiliar o produtor em qualquer lugar do país, nesse sentido, né, doutora? Sim, sindicatos, associações, eles podem se juntar e contratar um bom profissional para dar essa assessoria para eles, né?
Tá certo. Campo e Batom hoje falando sobre negócio familiar rural na série Meus Direitos como Mulher Rural, que tem o apoio de Senar Rio Grande do Sul, com o objetivo de disseminar novas tecnologias e formas de manejo que possibilitem ao produtor obter maior conhecimento sobre a sua atividade e desenvolver o seu negócio. O Senar oferece o Programa de Assistência Técnica e Gerencial, a TEG, com acompanhamentos mensais durante o período de 2 anos, tendo como diferencial, além de trabalhar questões produtivas, envolver fortemente a gestão do negócio. Com a ATEG, você planta eficiência e colhe rendimentos muito maiores. Vá até o Sindicato Rural de sua região e se inscreva gratuitamente. Senar Rio Grande do Sul, vamos juntos pelo seu crescimento. E Jacto, seja bem-vindo aos novos tempos da Jacto, uma linha de plantadeiras, uma colhedora de cana, um veículo autônomo e um aplicador Connect. As soluções inovadoras da Jacto estão chegando para levar conectividade e eficiência para o produtor rural. Acesse jacto.com e conheça os produtos que vão fazer a diferença no campo. Jacto, novos tempos, novas soluções. Siga agora a gente nas redes sociais, Campo e Batom, youtube.com/Rádio Preste, inscreve e fica sabendo sempre quando tem o programa. Doutora, seguindo por aqui, tem uma pergunta aqui de Sônia Bonato. A Sônia Bonato, eu digo que ela é nosso batonzinho, ela está sempre na boca do programa. Bom, uma querida. Casal dono de fazenda, tá? Só que a mulher não pode fazer nota nem declaração no nome do marido. Mas se ele quiser entregar ou vender coisas da fazenda, ou a própria fazenda, e fazer a nota, ele pode. Entendeu como é que é a pergunta dela? Ela quis dizer que o dono da fazenda... Tem o dono da fazenda e a mulher do dono da fazenda, né? Mas ele pode fazer a venda, comercializar tudo com o CPF dele. Ela, se for fazer isso, vai para o CPF dele, não para o dela. É isso que ela quis dizer, né? Eu acho, né? E fazer nota ele pode. E por que o marido pode e ela não pode? A pergunta dela é essa, né? Tudo que é de um é de outro. Como deixar claro esta relação de forma civil? A questão é a seguinte, a questão é o regime de casamento, tá? Tem que verificar o regime de casamento e verificar a compra da propriedade rural. Quando foi comprado, como que foi comprado. Então, se a gente está falando aí, por exemplo, de um regime de comunhão parcial de bens, e essa propriedade rural ela foi comprada antes do casamento, essa propriedade rural é só do marido. Porque o regime de comunhão parcial de bens só comunica, só divide entre o casal aquilo que foi adquirido depois do casamento, né? Por via de compra e venda. Herança não se comunica, doação não se comunica. A compra e venda se comunica, mas após o casamento. Se a gente está falando de uma... Sim, eu acho que a situação que está colocando aqui, ela foi comprada depois do casamento, então é dos dois, certo? Acho que não, acho que é antes do casamento. Eu conversei com a Sônia. Então tá. Eu conversei com a Sônia. Então tá resolvido. Nós estamos te casando aqui de novo, Sônia, tudo certo. Não, é o seguinte, nesse caso específico, a reclamação dela é justamente por conta disso. Porque existe uma coisa muito burocrática, né? O negócio é dos dois, mas existem essas questões de diferença entre regimes de casamento, e uma outra questão também é a questão do cartão de produtor rural. Então, isso também precisa ficar definido. A mulher também ela tem que ter o cartão de produtor rural dela. Então, numa situação dessa, por exemplo, que eu acabei de colocar, que a propriedade rural foi adquirida antes do casamento, mas de repente eles já moravam juntos, ou já eram namorados, foi comprado com o dinheiro dos dois. Mas, não, vamos colocar só no meu nome, só no nome do marido, mas são os dois que cuidam do negócio, mas está no nome dele, vai sempre bater com essa dificuldade, vai sempre bater com essa burocracia. Porque legalmente, formalmente, o negócio é só do marido, a propriedade é só do marido. E aí, consequentemente, como a propriedade é só do marido, subentende-se que o negócio que acontece ali dentro da fazenda também é só do marido. Não tem um contrato de arrendamento rural, não tem um contrato de parceria agrícola. Então, a relação negocial legítima que existe formalmente para os terceiros, né, é uma relação que é do marido e que a mulher, ela simplesmente está figurando ali como a esposa dele, e não também como dona do negócio. Então, precisa regularizar.
Não tem que Precisa fazer... regularizar. Não tem. O que precisa fazer? Regularizar essa escritura. Tem que regularizar essa escritura. Tem que fazer, o marido ele tem que fazer a doação desses 50% dele para a mulher, para que a mulher também figure dentro da escritura como proprietária. Entendeu? E concomitantemente com isso, ela também tem um cartão de produtor rural dela. Porque não é simplesmente porque ela é mulher do dono da fazenda que ela vai ser produtora rural. Então, ela precisa ter esse lastro. E, além disso, uma outra coisa que eu falei com a Sônia, que a gente precisa de lutar, é para dar mais autonomia para a mulher. E aí já é uma coisa de legislação. A gente tem que correr atrás dos nossos congressistas e mostrar para eles as dificuldades que a mulher do campo tem, né? Que ela encontra por conta dessa questão burocrática e desse mundo machista que, graças a Deus, está melhorando, mas que precisa ser melhor. Possivelmente ela não está existindo ainda na propriedade, não, né? Ela não. É ela que trabalha, ela que está lá dando a cara dela, ela que dá a dura dela. Em muitas situações, eu conheço várias mulheres que, se não fossem elas, a propriedade rural nem existiria, mas, formalmente, por conta da lei atrasada, existem essas burocracias que emperram aí o dia a dia. E uma outra situação é ela resolver isso através de procuração. Aí o marido tem que dar uma procuração, né, sem fazer essa alteração na escritura, o marido tem que dar uma procuração para ela poder fazer essas movimentações. Mas eu, como advogada, eu sugiro que seja feito, sim, essa transferência, que seja dividido essa propriedade ainda em vida, para que esse casal, depois amanhã, não tenha problema na passagem deles para uma outra vida, né, no pós-mortem. Muito bem. Campo e Batom, o programa da mulher rural brasileira. A gente recebendo aqui muitas perguntas, agradecimentos na participação aqui, tanto pelo Facebook quanto pela live do próprio programa. Seu Gilson Hoffman, boa tarde, muito bom programa, ótima matéria, muito obrigado pelo prestígio do senhor Gilson. A Cida Muniz também, grande doutora Andréia, sabe tudo quando o assunto é agro, muito obrigada por sua participação. Cida. Mais gente aqui dando um oi, o Gilberto Jasper, é preciso formalizar e compartilhar tudo, parabéns pelo tema, agradecendo por trazermos esse assunto à tona. E nós também queremos agradecer aqui aos nossos patrocinadores, Senar Rio Grande do Sul, vamos juntos pelo seu crescimento, e Jacto, novos tempos, novas soluções, confira os grandes lançamentos da Jacto. Doutora Andréia, é rapidinho o programa, justamente para deixar todo mundo com vontade de quero mais e ficar perguntando depois para a gente. Então, assim, qual é, na sua opinião, as principais ferramentas que hoje devemos ter em vista para o sucesso de um negócio familiar? Olha, uma boa gestão, tá? O agricultor ele tem que ter uma boa gestão, e aí quando eu estou falando de gestão, eu estou falando de gestão financeira. Ele não pode mais ficar com a conta da produção dele, do custo da lavoura dele na cabeça. Ele tem que ter pelo menos uma planilha para ele poder alimentar, para ele poder cuidar disso, para ele ter esses valores corretamente. Então, uma gestão financeira, uma gestão contábil, uma gestão jurídica também é muito importante. Ele precisa de pensar na sucessão, ele tem que pensar na sucessão, quem que vai sucedê-lo, como que ele vai fazer para que o negócio dele tenha longevidade, para que o negócio dele continue após a aposentadoria dele. Então, para isso, ele tem que cuidar... Não, né? Seja ele tem que cuidar da... Exatamente, ele tem que cuidar da sucessão, ele tem que preparar os filhos, os sucessores, para isso, para que eles tenham essa mesma oportunidade que ele teve, essa mesma inteligência, essa mesma sagacidade que ele teve, e é só a preparação e é só a experiência que vai dar isso, né, para os sucessores. E ele tem que pensar também no planejamento sucessório dele, ele tem que pensar como que ele vai fazer para isso preventivamente, para que ele não tenha problemas no futuro. E falando em prevenção, a grande sacada aí para o produtor rural ter sucesso, para a mulher ter sucesso dentro da agricultura, é a prevenção, é pensar antes do problema acontecer. A gente sabe que isso não é fácil, a gente sabe que o dia a dia de uma fazenda não é fácil, é muito rápida, né? Mais rápida do que o programa de rádio aqui, mas ela precisa acontecer. Ele tem que trabalhar, ele tem que pensar antes. São pessoas muito inteligentes, porque são pessoas de sucesso, então são muito inteligentes, só que eles não têm tempo.
Então, para isso, precisam ter bons profissionais ao lado deles para ajudarem eles a tocar o negócio. Ter parceiros, profissionais adequados, pagar profissionais, pessoas que realmente ajudem no negócio, porque isso é investimento, sim, não é uma despesa na propriedade hoje, né, doutora? Exatamente, exatamente. E uma última coisa, Alessandra, sobre a questão do sucesso, é que eu vejo muito é a exportação. O produtor rural, ele já pensar nele exportando o produto dele para fora do país. A nossa agricultura, ela é sem sombra de dúvida, né? Uma das melhores, eu digo que é a melhor do mundo. Eu acho que sim, o nosso agronegócio é o melhor do mundo. A gente tem muito para ensinar para o mundo e nós podemos sim fazer isso de forma individual. Né? Eles dão muito valor fora do Brasil, eles dão muito valor aos pequenos produtores rurais. Tanto pela qualidade que a gente tem e pelo fato de serem pequenos. Mas, para isso, eles precisam de boas práticas. Tanto boas práticas de gestão e boas práticas também na questão da certificação do produto. Eles precisam ter um produto certificado com 3 requisitos básicos. Né? Oi? Que dá outro valor para o produto, para o material. Que agrega valor ao produto. Uhum. E isso faz uma diferença. E aí são 3... de vender. Exatamente. 3 requisitos básicos para certificação. A rastreabilidade do produto, saber de onde esse produto vem e para onde ele vai. A questão do binômio sustentabilidade, que é a questão social e a questão ambiental. A questão social trabalhista e a questão ambiental. Então, essas 3 coisas são importantíssimas aí para que o produtor rural consiga exportar bem o produto dele. E já temos aí um tema para um próximo programa, Campo e Batom, vamos falar sobre rastreabilidade. Já vou trazer a senhora, a doutora Andréa Oliveira, para a gente conversar. Temos um tema, e é assim que nascem as coisas aqui no programa. Ele está andando e as coisas estão acontecendo, viu? Quero agradecer imensamente a sua participação, muito obrigada. E o pessoal que quer agradeço mais com a doutora Andréa, é só procurar ela lá no Facebook, nas redes sociais, né? Doutora Andréa, a senhora está à disposição. Campo e Batom, claro. Campo e Batom por aqui, e a gente volta na semana que vem com mais temas voltados para as mulheres do campo. Até lá! Grata, Alessandra. Abraço.